Atos, capítulo 6, verso 14, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, revelação do Deus Trino aos homens, diz o seguinte: isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem. E esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Se tem uma palavra que está fora de moda, é religião. Até mesmo entre os religiosos, essa é uma palavra que não se aceita mais. Mas a pessoa diz: eu sou espiritual, não religioso. Eu gosto de coisas espirituais, mas não gosto de religião. Muitos cristãos têm dito isso. Eu não gosto de religião, eu sou um cristão, eu sou um servo do Senhor, mas não gosto de religião. E uma das razões do porquê essa palavra está fora de moda é porque religião foi atrelada ou definida como hipocrisia. O religioso é aquele hipócrita, que tem uma aparência externa, uma aparência de vida para os outros verem, mas que na realidade ele não tem nada a ver com aquilo lá. Ele é totalmente diferente no seu íntimo daquilo que ele apresenta para os outros. Por isso religião é uma palavra tão em desuso e rejeitada nos dias de hoje. Outro motivo é o fanatismo religioso dos nossos dias, e aliás que sempre existiu, que nos dá uma disposição contra essa palavra, contra esse fervor de viver uma vida religiosa. Os fanáticos religiosos, os extremistas religiosos, são aqueles que estão dispostos a fazer de tudo pela sua regra de fé, pela sua crença, inclusive causar dano às pessoas, ferir pessoas, matar pessoas. E nesse caso também, a religião é uma coisa
muito ruim. Se isso é religião, realmente a gente deve negar essas coisas. Nós chegamos aqui ao texto de Marcos, e Marcos vai fazer um relato bem interessante a respeito de João Batista, da morte de João Batista. Se você tem acompanhado e tem prestado atenção na exposição que temos feito do Evangelho de Marcos, você se lembra que lá no capítulo 1, João Batista é apresentado como aquele que pré-anunciou a vinda do Messias, né? Aquele que anunciou que Jesus viria. E ali no capítulo 1, Marcos vai dizer que logo após João ser preso, Jesus começou a ensinar. E ele só diz isso, que João foi preso. Ele não dá nenhuma outra informação do que, como é que foi isso, por que João foi preso, o que aconteceu, quem prendeu João. Não tem nada, ele só faz essa afirmação. João foi preso e Jesus passou a ensinar na Galileia, na cidade de Cafarnaum. Marcos decide contar sobre qual é a circunstância da prisão de João e qual é o fim de João e quem prendeu João, justamente num intervalo desse enviar de Jesus dos seus discípulos. Como nós vimos na semana passada, Jesus chama os 12, um texto que começa no final do verso 6 e vai até o verso 13, e compartilha da sua autoridade com os 12, e diz para ele: agora vocês vão pelas cidades e façam o mesmo ministério que eu tenho feito nessas cidades, por onde quer que vocês passem. Ensinem que é chegado o reino de Deus, preguem arrependimento e fé, e eu vou dar autoridade para vocês expelir os demônios, curar os doentes. Façam isso. E note que no verso 30 do capítulo 6, Marcos vai dizer que os apóstolos voltaram para Jesus depois de executar essa missão. E é justamente então nesse intervalo, é justamente durante esse período, que os discípulos estão pregando o Evangelho, executando a missão que receberam da mão de Jesus. Entre essa história que Marcos vai revelar do ministério de João Batista, da vida, aliás, do final da vida dele, de como a vida dele acabou. E o fato aqui, irmãos, é que Marcos está trazendo à nossa atenção o que pode acontecer com aqueles que se envolvem no ministério de Jesus Cristo. Nós vemos aqui que João Batista, ele confrontou Herodes. Ele teve a coragem, a ousadia, a intrepidez de dizer para Herodes que ele não poderia estar vivendo com a esposa do seu irmão, Herodias. João teve essa coragem, teve essa ousadia, essa intrepidez, de diante de um homem poderoso, que era governador de uma província, embora ele mesmo se autodenominasse rei e falasse de si mesmo como rei, ele era governador de uma província e tinha muito poder. E tendo muito poder, achava que podia fazer o que queria, que estava acima das leis. E tendo o seu irmão fugido para a Itália com a esposa, ele deu um jeito e se afeiçoou e tomou a esposa do irmão para si, e vivia agora de maneira ilícita com a esposa do seu irmão. E nós sabemos por fontes extraordinárias, fontes históricas, que Herodias não somente era a esposa do irmão de Herodes, o Antipas, como também era sobrinha dele. E isso então era algo mais pesado ainda do que simplesmente um adultério. Além de uma relação de adultério, era uma relação incestuosa que estava acontecendo. E João teve coragem de dizer para Herodes que isso era errado, que isso não poderia ser feito. Quando nós olhamos aqui para esse trecho
simplesmente, muitos vão tentar dizer que João aqui está sendo esse cara religioso legalista. João aqui é o cara intrometido, folgado, fica apontando dedos para os outros. Porque Marcos só dá para a gente, nesse trecho, essa afirmação de que João foi alguém que dizia para Herodes: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. E nesse contexto nós não temos a amplitude do ministério de João Batista. Ministério que nós vemos no começo do Evangelho de Lucas, no começo do Evangelho de Mateus, e principalmente no Evangelho de João, onde vai demonstrar de uma maneira muito clara que o ministério de João Batista era mostrar o Senhor Jesus, apontar o Senhor Jesus. E por apontar o Senhor Jesus, o clamor dele para as pessoas era: se arrependam dos seus pecados, abandonem os seus pecados. Vocês não podem viver desse jeito. Vocês precisam de um Salvador. E quer saber? Ele chegou. Ele é Jesus de Nazaré. Jesus, filho de Maria. Jesus, o Cristo. A vida de João Batista foi a vida de um homem dedicado a uma causa só: fazer que Jesus fosse conhecido como o Deus homem que tira o pecado do mundo. E de todos os homens. E dizia a todos os homens que eles necessitavam conhecer Jesus Cristo. Eles precisavam reconhecer a sua pecaminosidade e se submeter a Jesus. É por isso que João fala para Herodes: Herodes, você está em pecado. A vida que você está levando é uma vida de pecado. Se arrependa, porque o reino de Deus é chegado. Se arrependa e creia no Messias que chegou. Se arrependa. Mas o fato é que a fidelidade de João ao seu ministério, a declaração de que Jesus de Nazaré é o Salvador dos homens, e os homens então devem se arrepender e crer em Jesus, levou ele à morte. À morte. À morte. Meus irmãos, eu não sei qual tem sido a sua disposição para entender qual é a sua vida como cristão. Qual é o tipo de engajamento que é esperado de você como um cristão. Certamente não é o de fazer a obra do Espírito Santo, mas é de ser um instrumento do Espírito Santo, para que as pessoas saibam que elas precisam de salvação. Você é chamado por Deus para testemunhar que Jesus de Nazaré é o Cristo. Mesmo que isso signifique que você seja levado à fornalha de fogo ardente. Mesmo que isso signifique que você seja jogado na cova dos leões. Mesmo que isso signifique perseguição. Mesmo que signifique que você precise fugir do seu lugar. Você precisa saber que o seu chamado como um cristão é o chamado de um arauto, de uma testemunha, que fala para as pessoas: se arrependa do seu pecado, creia em Jesus Cristo. Esse é o chamado que nós vemos aqui, explícito na vida de João Batista. Explícito na vida de João Batista. Os servos de Jesus, eles estão confiantes de que Jesus é a sua libertação, e não só dele, de todos os homens. Sabe, não tem uma ilustração melhor disso, né, do que a história de Davi e Golias. Nós lemos um trecho aqui, né, daquela história, que talvez você conheça, eu espero que você conheça. Mas aquela história, irmãos, não é sobre como nós pegamos as nossas 5 pedrinhas e criamos coragem
para enfrentar o nosso gigante. Não tem nada a ver com isso. A história de Davi e Golias, ela conta como o Senhor abençoou um rei, ungiu um rei, para livrar o seu povo dos inimigos deles. É isso que está acontecendo ali. Enquanto o povo está completamente amedrontado, aterrorizado, Davi, já sendo ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel, cheio do Espírito Santo, ao ver aquela situação onde um inimigo apresentava perigo para o povo de Israel, ele se coloca então como rei, como o libertador do povo, e livra o povo do mal. E essa é a ilustração daquilo que Jesus realiza por nós. Ele vê que nós estamos em perigos, dominados pelo pecado, correndo para o inferno. E Ele se faz homem para nos libertar da morte. Ele se faz homem e obedece. Ele se faz homem e obedece até a morte de cruz, para que nós sejamos salvos e libertos. E isso é verdadeira religião, aliás, a única religião verdadeira. Em Jesus Cristo nós somos religados ao Deus, Criador dos céus e da terra. Somos chamados a proclamar a libertação que recebemos em Jesus, a anunciar que Jesus é o libertador dos pecadores, o salvador dos pecadores. João Batista fez isso de uma maneira única, e foi fiel ao seu chamado, até mesmo à morte. Mas sabe o que é interessante? Se você prestar atenção, eu estou chamando a sua atenção aqui para João Batista, mas o personagem principal desse trecho aqui não é João Batista. O personagem principal desse trecho é o próprio Herodes. É de Herodes que Marcos está falando, não de João. João está aí, ele é apresentado como alguém que é fiel à sua mensagem, é fiel ao seu chamado, é fiel na proclamação de que os homens devem se arrepender dos seus pecados e buscarem a fé em Jesus, buscarem a salvação em Jesus, mas não é ele o personagem principal da história, desse trecho que nós lemos. O personagem principal é Herodes. Note como Marcos vai falar, ele vai dizer que essa notícia de que os enviados, os emissários do Senhor Jesus estavam fazendo muitos milagres, aliás, e que o nome de Jesus então estava sendo muito conhecido, chegou aos ouvidos de Herodes. E ele, tendo recebido essa informação, teve despertada a sua consciência. A consciência de Herodes foi despertada. Porque muitos, tentando adivinhar quem Jesus era, faziam várias afirmações. Jesus é um profeta do Antigo Testamento, ou um profeta como aqueles antigos. Jesus é o Elias que voltou para nos abençoar. Jesus é a ressurreição de João Batista. E quando Herodes ouviu isso, ele ficou com a consciência afetada. Como assim? E ele então assume essa posição, né? E vai dizer no verso 16, que Herodes disse, João, a quem eu mandei decapitar, ressuscitou. A sua consciência foi afligida, ficou afetada. E é interessante nós notarmos aqui, eu peço a sua paciência um pouquinho, só para a gente entender quem é esse Herodes. Porque há vários Herodes na Escritura, no Novo Testamento. Nós temos Herodes o Grande, que é aquele que reinava enquanto Jesus nasceu, que é o que manda aniquilar todas as crianças, todos os meninos, aliás, de 2 anos para baixo. Esse morreu logo após esse evento, e nós lemos lá no Evangelho que o anjo aparece para José e Maria e diz, olha, vocês estão aí exilados no Egito, porque Herodes queria matar Jesus, agora vocês podem voltar porque Herodes o Grande já morreu. E esse Herodes o Grande teve 4 filhos,
e distribuiu, por assim dizer, o seu governo entre os seus 4 filhos. E um desses filhos é esse Herodes, chamado Herodes Antipas, que era o líder da província da Galileia e também da Pérea. Depois nós temos Herodes Agripa I, que vai aparecer em Atos capítulo 12, e Herodes Agripa II, que vai aparecer em Atos capítulo 23, se eu não me engano, pode ser que seja o 25. Mas nós temos vários Herodes. Esse Herodes é o Herodes Antipas. Herodes Antipas, que toma a mulher do seu irmão para viver com ele. E ele é alguém que gosta de ouvir pregação. Ele é alguém que gosta de ouvir os profetas. Ele é alguém que se entretém com a religião. Mas é alguém que não está disposto a abrir mão da sua vida vazia e dos seus gostos imorais. É isso que Marcos apresenta para a gente. Um homem que gosta da religião, gosta de ouvir João. Ele gostava de ouvir João Batista, ficava perplexo, porque João falava para ele: você está errado, você está em pecado, você não pode fazer isso, não é certo você ficar com a esposa do seu irmão. Então ele ficava perplexo. Mas ao mesmo tempo gostava daquilo, e gostava de ouvir. Um homem que não é nem quente nem frio, como vai dizer João no livro de Apocalipse. Ele não é nem fiel, mas ele também não é completamente afastado, como Herodias. Herodias tinha o gosto do sangue na boca. Ela queria ver João morto de qualquer jeito. Herodes fala assim: não, deixa ele aí. Deixa ele aí, ele não pode fazer nada contra mim. Não pode fazer nada contra mim. Eu me entretenho com ele, vou lá ouvi-lo. Gosto de ouvir. Mas não tenho nada com isso. E o fato é que as mensagens que Herodes ouvia, o entretenimento que ele recebia das pregações não teve efeito nenhum no coração dele. E o que Marcos então vai deixar claro para a gente aqui, é que na verdade, aqueles que acham que estão em cima do muro, eles têm um lado. E o lado é exatamente o lado contra o Senhor Jesus. Porque no dia em que ele fez a celebração da sua festa, do seu aniversário, e a filha da sua amante, uma garota, fez ali uma dança que os homens ficaram todos espevitados. Herodes ficou doido. Falou: olha, o que você pediu eu vou te dar. Pode pedir que é seu. Essa menina ouviu a voz da sua mãe e pediu a cabeça de João. E nesse momento Herodes mostrou quem ele é de verdade. Que ele não tinha nenhum vínculo com João, nem com a mensagem de João, nem com aquele que João apresentava ser o Salvador dos homens. Por mais triste que ele tenha ficado, ele não teve força para negar aquele pedido. E ele então, imediatamente, chama o executor e diz: vai lá e traz a cabeça de João. Meu querido, o que está acontecendo aqui é uma coisa muito óbvia, mas que a gente tem dificuldade de aceitar. É que não existe meio termo para se relacionar com Jesus Cristo. Para se relacionar com Jesus Cristo, não existe meio termo. Você pode gostar de ouvir mensagens cristãs. Você pode gostar de ouvir pregações. Você pode gostar de vir à igreja, ouvir as músicas, cantar. Você pode gostar de ir lá na sua casa, botar os louvores enquanto você faz a sua faxina, ou faz a sua manutenção da sua casa, enquanto você lava o seu carro. Mas você pode gostar de tudo isso, se você não estiver entregue completamente ao Senhor Jesus, você não é dele.
e ele não tem nada a ver com você. Por isso eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Você está comprometido com Jesus de Nazaré? Você está comprometido com Jesus de Nazaré? O Cristo, Filho do Deus vivo, que tira o pecado do mundo? Comprometido realmente? Fielmente? Ou você está só se entretendo com as coisas da religião? Você é só um religioso? Meus irmãos, uma das frases mais pesadas que existe na Escritura envolve justamente esse Herodes. Porque ele, sendo governador da província da Galileia, ele tem autoridade sobre a Galileia. E no dia do julgamento do Senhor Jesus, quando Pôncio Pilatos não estava muito disposto a condenar Jesus, sabendo que Jesus era da Galileia, ele disse o seguinte: quer saber, vou mandar essa bomba para a mão de Herodes. Não sou eu que vou resolver esse BO não, vou mandar para Herodes. E finalmente então Herodes se encontra com Jesus. E o texto vai dizer em Lucas capítulo 23 que Herodes fica feliz, porque há muito ele queria conhecer Jesus. Há muito ele queria ver Jesus, e ver os milagres de Jesus, e ver as coisas que Jesus fazia. E Jesus é colocado diante dele, e ele passa então a fazer perguntas para Jesus, e faz muitas perguntas. Mas a frase pesada, difícil, que Lucas vai registrar, é de que enquanto Herodes fazia várias perguntas para Herodes, Jesus não lhe respondeu nada. 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 Jesus não é palhaço. Jesus não é macaco de circo. Já disse isso aqui. Jesus não é simplesmente alguém para nos entreter, fazer as nossas vontades, os nossos gostos, os nossos desejos. Jesus é o Rei do universo, alguém para nós nos submetermos e clamarmos a Ele: tem misericórdia de mim. E se você tem se aproximado de Jesus, se você tem se aproximado da religião cristã, mas ainda não se submeteu, agora é a sua hora, porque pode ser que você esteja se enganando, e você não quer chegar naquele dia em que você vai fazer perguntas, e Jesus não vai te responder. Você não quer chegar nesse dia, onde você vai se encontrar com o Mestre, e Ele vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Não é isso que você quer para a sua vida. O que você quer é no dia que você se encontrar com Jesus, Ele vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, entra no gozo na eternidade comigo. E isso é a religião cristã. Submeta-se hoje a Jesus Cristo. Agora é a hora. Para de brincar de cristão. Para de brincar de evangélico, de protestante. Clame ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de você. Se submeta, se jogue aos pés da cruz e diz: Senhor, sê propício a mim, pecador. Não permita que eu seja alguém que simplesmente está entretido, que foi criado nesse meio e não sabe ter outra vida. Não, me aceita, me recebe, me salva, me livra de mim mesmo e dos meus pecados. É disso que você precisa. Submeta-se ao Senhor Jesus. Lembre-se, meu irmão, Jesus é a única esperança para a humanidade. E isso requer de nós essa disposição de nos submetermos a Ele, de vivermos completamente nele. E isso vai gerar em nós, se você já experimentou isso, essa fidelidade que parece ser impossível, de inclusive entregar a sua vida, confiante plenamente em Jesus, porque Ele entregou a sua vida. Nele você sabe que você tem a vida eterna, porque Ele já pagou pelo preço da sua salvação, da sua restauração e do seu acolhimento.
Nele nós temos vida completa. Por isso esse é o meu chamado para você. Como você tem visto a sua vida em relação a Jesus? Você já se entregou plenamente a Ele ou você ainda está em cima do muro? Esse é o momento de você se entregar e pedir: Senhor, eu quero ser Teu. Receba-me e me preserve até o dia final. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos fracos. Tão fracos que não temos, às vezes, nem a condição de perceber a nossa fraqueza. Pai, eu quero suplicar ao Senhor agora, que se há alguém aqui nessa noite que tem vivido na mesma ilusão de Herodes, que o Senhor traga, pelo poder do Teu Espírito, visão a essa pessoa. Abre os olhos, Pai, transforma o coração, tira o coração de pedra, joga fora e coloca um coração de carne, para que essa pessoa possa entender, compreender que ela necessita de Jesus de Nazaré para a sua salvação. Pai, não permita que as pessoas aqui estejam vivendo uma religiosidade fria, hipócrita e fanática, mas que não é real. Dá-nos a esse corpo, Igreja Batista Vila Branca, a fidelidade que só é possível para aqueles que foram plenamente restaurados e salvos por Jesus. Que nós estejamos completamente dispostos a viver plenamente em Cristo, a entregar tudo por Ele e para Ele. Dá-nos intrepidez. Essa é a oração que fazemos, como o Senhor concedeu aos apóstolos, nos primeiros anos da igreja, na perseguição pelos líderes judeus. Nós pedimos também que nós tenhamos a mesma intrepidez deles, a mesma intrepidez de João, para dizer: arrependam-se dos seus pecados e creiam em Jesus. Que nós possamos ser arautos, fiéis do Senhor, mesmo que isso nos leve a lugares difíceis, a lugares tenebrosos e até mesmo à morte, ao cancelamento, que é o terror dos nossos dias. Pai, que o terror maior seja sermos cancelados pelo Senhor, cancelados por Jesus. Que esse seja o maior temor dos nossos corações. E que nós então não temamos aos homens que podem matar a nossa carne, mas que nós temamos ao Senhor, que pode fazer perecer tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Enche o nosso coração de temor por Ti e salva-nos, é a nossa oração. No nome do bondoso, compassivo e manso Salvador Jesus Cristo nós clamamos. Amém.